Olá, pessoal. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Amanda. Como é que tá? Tudo certo? Tudo bem. Pessoal, então estamos aqui hoje para fazer uma análise sobre o debate, o panorama e características dos novos negócios no setor eólico nacional. Estou aqui com o Guilherme Sari, presidente do Sim de Energia RS. O Guilherme sempre está conosco nos projetos da Viex. Gostaria de agradecer mais uma vez. Mas, Guilherme, para contextualizar o pessoal, né, você participou com a gente de um painel bem interessante que aconteceu durante o Fórum Nacional Eólico de julho esse ano. E esse painel teve vários comentários bastante positivos da audiência, porque falou de algumas questões regulatórias, sustentabilidade dos projetos de energia eólica, né? E antes da gente assistir esse painel, eu queria que você contasse um pouco como foi moderar e quais foram os pontos de destaque dessa conversa. Então, gente, só para vocês entenderem, a ideia é que a gente discorra um pouco sobre o painel e depois a gente vai colocar ele aqui para vocês assistirem. Perfeito, perfeito. Bom, olá a todos. Obrigado, Amanda, aí pela possibilidade. É sempre um prazer falar aí com a Viex, né, uma parceira, né, de tantos eventos e aproveitar, né, para falar que realmente esse evento, né, de julho da Carta dos Ventos foi excelente. Foi um momento muito bom de juntar grandes nomes, né, players aí do setor da energia renovável, né, no caso especificamente da energia eólica. Então foi uma discussão muito produtiva, onde eu moderei, tive a honra aí de moderar esse painel junto aí com o Gabriel Meirelles, Gabriel Luasses e o Jean Philippe. E a troca de informação foi muito legal. A gente falou bastante sobre o setor de energia eólica, nessa nova geração de máquinas, o que vem mudando, o que vem acontecendo nesse mercado, né, os grandes desafios, a parte de conexão, né, a parte de transmissão, o setor regulatório, né, a grande mudança desse setor, o setor elétrico, ele é de fato elétrico, então ele mostrou situações importantes que a gente discutiu bastante nesse fórum, e foi muito interessante a interação do pessoal, porque parece que a gente realmente já tinha uma química dentro parece combinado tudo que foi falado ali, e não, a gente, né, se juntou naquele momento e foi uma troca de informação bastante interessante, de norte a sul, falando de todos os projetos eólicos que tem, situações importantes logísticas, como eu falei, dessas novas máquinas mais pesadas, mais robustas, chegada dessas máquinas nos sites, né, a dificuldade dos processos e novo panorama, novos preços, mercado livre, muita coisa foi muito debatido, né, e como a gente fala ali, né, sempre falta um pouco de tempo, mas foi, de fato, bem fundamentado, né, foi bem fundamentado e a gente andou muito bem. Então, eu aproveito aí para colocar para vocês essa oportunidade de a gente poder rever, né, um momento que foi tão bom e tão proveitoso aí para todos nós. Eu acho que todos aprenderam muito aí com a fala de cada um desses players, e eu moderando, na verdade, tentando conduzir da melhor forma possível esse debate. Então, boa reprodução e boa aproveitamento aí do material. Perfeitamente. Muito obrigada, Guilherme. Pessoal, esse é mais um conteúdo que a gente disponibiliza para vocês aqui no Coral. Guilherme, é sempre um prazer tê-lo como moderador. Eu coloquei o link do Coral aqui embaixo. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Gabriel Loastes, ao Jean Felipe e também ao Marcos Meirelles, que estavam conosco nesse painel. Convidar eles também para participar como palestrante nos eventos da Viex sempre, e o Guilherme não preciso nem convidar, porque ele Já já aparece. já é figurinha pronta aqui conosco. Mas então, muito obrigada. A gente coloca o debate para vocês a partir de agora. Caso vocês tenham alguma dúvida, manda para a gente no e-mail info@viex-americas.com. Se a dúvida for diretamente para o Guilherme, a gente encaminha para ele. E muito obrigada, pessoal. Fiquem com o conteúdo. 13º Fórum Nacional Eólico. Muito obrigada aos que ficaram aqui na audiência, também quem está voltando agora, eu estou vendo que está subindo aqui o número de visualizações. Obrigada a quem está comentando. Lembrar vocês de postar no Instagram que vocês estão assistindo o evento.
agradecer aos palestrantes que já falaram aqui para a gente, a também quem vai vir por aí, os palestrantes de agora. Bom, gostaria de lembrar vocês que agora o painel que vem por aí tem como tema Panorama e Características dos Novos Negócios no Setor Eólico Nacional. E para isso eu gostaria de chamar algumas pessoas. Primeiramente, nosso moderador Guilherme Sari. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Amanda? Como é que está? Tudo certo? Muito obrigada pelo aceite em moderar esse painel, Guilherme. O Guilherme é um grande parceiro da Viex, ele está com a gente em vários projetos, e esse aqui é só mais um de muitos que também estão por vir. Então, muito obrigada novamente. Vou convidar os outros palestrantes. Bom, primeiro eu gostaria de convidar o Gabriel Lasses, que está aqui com a gente. Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Ótimo, muito obrigada. Também gostaria de convidar o Marcos Meirelles. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Marcos. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E, por fim, gostaria também de chamar o Jean Bellavia. Boa tarde. Tudo bem? Bom, gostaria de agradecer mais uma vez pelo aceite de todos e dar um recadinho aqui para os palestrantes. Pessoal, na hora que vocês forem compartilhar a tela de vocês, é igual no Meet, no Zoom. Só clicar aí embaixo, compartilhar a tela, colocar em tela cheia e passar aí para a gente, tá bom? À medida que a gente for tendo aqui, a gente vai colocando os comentários do pessoal. No final, se sobrar tempo, a gente coloca as perguntas, senão a gente manda as perguntas para vocês depois e manda para o pessoal por e-mail. Mas é isso. Vou passar a palavra para o Guilherme. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está por aqui. Muito obrigada. Guilherme, está com você. Tá, bom, boa tarde a todos. É uma honra, né, estar presente aí no 13º Fórum Eólico. Agradeço mais uma vez a Viex, agradeço mais uma vez o CERN. Eu acho que é um momento muito interessante, né? Cada ano que passa, a gente vê aí um aumento da competitividade dos projetos de energia eólica, né? O grande avanço que tem, né? Até no ranqueamento mundial, né? Do Brasil, o crescimento nesse sentido. Então, é um momento bom, é um momento importante ter discussões, né? Eu sei que depois a gente vai ter uma discussão do offshore, né? Mas então a gente vai falar de presente e futuro, talvez, ou não tão futuro assim, mas um presente um pouco mais à frente. Mas o momento é um momento de discussão, um momento interessante para a gente falar de panorama dos novos negócios do setor eólico, porque realmente vem mudando. Mesmo quando a gente fala em eólica offshore, né, falar de projetos que vem se consolidando, vem nesse crescimento. Eu vou passar um pequeno panorama aí para a gente, os nossos debatedores aqui estão muito familiarizados, mas para o público em geral também entender o tamanho desse mercado, né? Primeiramente, também agradecer a presença de todos os nossos palestrantes, são excelentes pessoas aí, o Gabriel Luasses, né, um grande executivo aí do desenvolvimento de negócios, né, já trabalhamos junto, né, na época aí da CGN, né, Gabriel, acho que tem uma participação muito importante, né, nesse mercado de energia eólica. O Jean-Philippe, né, pela Enel, um diretor de desenvolvimento de negócios da Enel, também uma pessoa de referência aí no setor, então vai nos ajudando. E o Marcos Meirelles, o CEO da Rio Energy, também já nos conhecemos aí de longa data, né, Marcos? Longa data. Longa data, aí, projetos no Sul, projetos que a gente vem discutindo, vários eventos, né? Hoje falando aqui, né, nesse mundo virtual, né? E assim a gente consegue trazer, inclusive, o Gabriel, que está na Espanha nesse momento. Ele não falou aqui, né? Eu vou já fazer um pequeno spoiler, mas é possível desse formato, né? Um formato desses, ele é possível, né? O João Felipe hoje está no Brasil, mas poderia estar, né, na Itália, quem sabe, né? Então, assim, esse formato, ele permite essas possibilidades, né? E é muito bom poder ter, então, essa equipe, esse time aí de peso aí para discutir esses assuntos que a gente vai discutir hoje, né? Desses desafios desse mercado eólico, que são grandes, né? A gente vem construindo muito no Brasil, mas tem muitos desafios pela frente. E falar primeiramente, então, um pouco desse mercado, né? Que o Brasil realmente vem despontando como um dos principais players do mercado. Ele veio lá do 16º lugar, atingindo aí hoje a casa do 7º lugar hoje, né, nesse ranking, né? E numa crescente, porque de fato hoje são 726 parques instalados no Brasil,
né, mais de 19 gigas instalado de energia eólica, com mais de 4 gigas em construção, ou seja, um número bastante expressivo aí de crescimento, um mercado que a gente atingiu mais de 10% da matriz elétrica nacional, né? Se pensar que em 2009 era menos de 1%, era 0,5% em 2009, e 12 anos depois, ter 10% desse mercado é um número bastante expressivo, mostra a real competitividade da fonte toda a cadeia que se desenvolveu nesse processo, né? Então tem essa situação. E mais uma vez, né, numa projeção aí do plano decenal de expansão, mostrando que a eólica ainda vai dar um grande incremento dentro da matriz elétrica nacional, o que é bastante louvável e bom para o setor, né? Um setor importante, setor de renovável que vem se destacando. Mas, obviamente, a gente tem desafios nesse setor, né? Desafios importantes, né? A gente deu uma elencada, assim, de alguns desafios que a gente vai aí circular e conversar com todos, né? Primeiramente, vou deixar os nossos palestrantes se apresentar, mas a gente vai dar uma conversada aí, né, em desafios do setor regulatório, econômico, técnico e mesmo ambiental, né, nesse processo. A gente tem aí, né, uma mudança hoje, uma mudança das contratações de energia no nosso mercado. Eles eram muito focados no mercado regulado, vem ganhando muita força o mercado livre, né, nesse processo. Então, processos que entram com negociações bilaterais, processos de financiabilidade diferenciados aí, que eu acho que são assuntos que vão decorrer nessa nossa pauta de hoje. Um assunto muito importante, que é da ordem do dia, a questão do fim da isenção da TUST, né, que a gente vai estar conversando, e acho que é um assunto que tem uma importância, uma relevância aí para saber depois as consequências e como vai girar esse mercado nesse sentido. Questão outras, aumento de commodities, PLD horário, né, o planejamento de investimentos, questões ambientais, né, especificamente, eu acho que tem muito assunto aí para a gente estar discutindo. Então, eu acho que antes de mais nada, né, então, agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a participação aí dos nossos ouvintes e passar, primeiramente, a palavra para o Jean, para fazer a sua apresentação, primeiramente, tá? E aí depois a gente segue fazendo a do Gabriel, depois o Marcos, e depois a gente entra nos debates aí. Por favor, obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Então, me apresentando, eu sou Jean Belave, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios da Enel no Brasil. Assumi a posição desde o começo do ano, depois de um período fora do Brasil, uns 6 anos, onde eu estive liderando o desenvolvimento da Enel no Peru, no México, na América Central. Inclusive, Marcos já nos conhecemos de tempos passados, né? E, bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigado a Viés pela organização. E um prazer estar com todo o público que vai seguir esse painel. Vamos tentar fazer desse painel o mais interessante possível para todos. Então, como Enel, eu acho que a Enel é bastante conhecida no setor, e somos uma das maiores utilities de energia no mundo, e nosso foco hoje, apesar de estar presente na distribuição, em toda a cadeia do setor de energia, incluindo comercialização de energia, incluindo serviços, incluindo transmissão, mas nosso foco hoje está muito voltado ao crescimento em energia renovável. Isso já faz pelo menos uma decennia que estamos nessa missão de impulsar o desenvolvimento de energia renovável no mundo todo, e hoje nosso plano é ainda mais ambicioso. Temos hoje mais ou menos entre 45 e 50 GB de capacidade instalada no mundo, e tendo também projetos, adicionalmente a essa capacidade, tendo também projeto termoelétrico para uma capacidade total somada de 90 GB, mas nosso objetivo é realmente o crescimento de energia renovável para chegar em 2030 a adicionar 100 GB de energia renovável adicional no mundo. Isso, obviamente, é um objetivo muito importante, mas principalmente porque acreditamos que esse é o viés de desenvolvimento do setor energético.
principalmente para buscar a descarbonização, que é um desafio muito importante que temos hoje como sociedade e que, como Enel, abraçamos totalmente. A energia renovável, além de ser a energia mais competitiva hoje, a energia que traz sustentabilidade, é realmente a energia que permite de resolver esse desafio da descarbonização. Então, esse é nosso engajamento que temos e, obviamente, no Brasil, esse engajamento é total. Hoje, o Brasil é um dos mercados mais importantes para a Enel a nível mundial, já está no top 3 dos principais mercados para a Enel e, obviamente, vamos fazer de tudo para que siga assim. As condições do mercado, obviamente, são conhecidas, que o recurso renovável é dos mais competitivos a nível mundial, que conseguimos hoje trazer energia competitiva para os clientes, gerando, desenvolvendo, construindo, operando projetos renováveis no Brasil. Estamos num momento de mercado que tem bastante desafio, ou seja, é uma conjuntura de oportunidades com desafio, com dificuldades e incertezas que faz desse momento um momento pelo menos interessante, mas eu acho que temos desafio importante, como, por exemplo, a situação hoje da conexão, onde temos uma saturação, entre aspas, do sistema de transmissão, porque essa saturação, infelizmente, não é tão clara hoje, e não temos a visibilidade suficiente sobre a disponibilidade de conexão. Isso é um desafio muito forte, eu acho, para cada um de nós que está envolvido no desenvolvimento de projetos eólicos, de projetos de geração de forma geral. E temos várias mudanças regulatórias em curso a vir, que vão criar, em alguns casos, oportunidade e cria também algumas incertezas que são importantes, são naturais, que tem mudança regulatória, mas mais clareza podemos ter o mais rapidamente possível, melhor podemos desenvolver projeto em prol à competitividade, em prol ao resultado, a energia barata para o sistema e para os clientes. Então, as oportunidades que vêm além disso, temos regulamentação interessantes, como a dos projetos híbridos, regulamentação do sistema de armazenamento, temos um impulso ao desenvolvimento do mercado de hidrogênio verde, pelo menos um impulso principalmente do lado privado e do lado de alguns estados que estão apostando nesse desenvolvimento, faltando também ainda um pouco as regras do jogo a nível de mercado sobre hidrogênio verde, mas tudo isso são oportunidades também que são interessantes, que já existe em outros mercados, onde tem estão um passo na frente, mas com certeza vai chegar e esperamos que chegue rápido, porque é o futuro do setor energético, pelo menos no Brasil, sendo já o presente em alguns lugares. Então, esperamos que podemos ter um panorama o mais claro possível a curto prazo, porque isso sempre gera benefícios para os projetos e para o setor e para os clientes. Perfeito, perfeito, Jean. Obrigado aí pelas palavras, aí, pela introdução, né? Já tocando em vários dos assuntos que a gente vai decorrer aí nesse painel, né? Mas é importante já ser mencionado. Obrigado aí pela fala e já passar a palavra diretamente aí para o Gabriel aí, dar suas primeiras considerações também. Obrigado aí, Gabriel. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Para os que não me conhecem, o meu nome é Gabriel Luaces, sou espanhol. Levo trabalhando no Brasil desde faz mais de 7 anos. Era engenheiro eletricista, inicialmente. Comecei trabalhando como gerente de obras de um EPCista em diversos países da Europa, Polônia, Reino Unido. No ano 2014 fui convidado
para virar o gerente de construción da Atlantic Energias. Era un desenvolvedor independente de enerxía eólica que conseguiu atingir os 642 megas de potencia instalada. No 2016, os accionistas me nomearon director de operações da compañía e participei do proceso de venda. A Atlantic foi adquirida no ano 2019 por la CGN, que é unha corporación chinesa dentro do seu brazo de enerxía limpa, e con a adquisición de outros 540 megavatios de activos operacionais da Enel Green Power, a compañía virou en torno a 1,1 gigas de activos operacionais, tanto en eólica como solar. A CGN me convidou tamén para ser o vicepresidente da compañía con o escopo de facer todo o desenvolvemento de negocio dos próximos anos. E agora, recentemente, a final de junio, por un motivo persoal que ten agora 10 meses, decidi cesar na miña tarefa lá na CGN e pegar unos meses de repouso e decidir cuál vai ser os meus próximos pasos. Entón, un pouco por saber quen é que vai ser un pouco o saco de você, se vai falar neste portuñol ruín durante as próximas datas. Mas agora, un pouco para comenzar, eu quería compartillar unha serie de puntos que despois debatiremos máis en profundidade. Mas eu quería ir xa colocando, né? Entón, me van permitir que compartille a tela, porque gostaría colocar unha serie de puntos que eu acho interesantes e até porque ata faz ben pouco tiña o meu time para estar todo o día falando disto para eles, mas a día de hoxe somente teño a miña filla de 10 meses, entón ela realmente non ten moito interese nese preciso falar con alguén. Entón, ok, de todos os puntos que a xente vai falar, eu acho que ten 3 puntos que eu resaltaría. A primeiro, como un proxecto eólico hoxe é estruturado, como se consigue colocar en pé. O segundo, como o Jan ben falou, son quais son os impactos regulatorios, como algún impactos regulatorios que a xente está vendo últimamente pode impactar en iso. E o terceiro punto, sobre todo considerando o escopo normalmente das palestras da Bies, eu quería focar un pouco cual é o desempeño socioambiental dos nosos proxectos no Brasil. Entón, se vamos á estruturación do proxecto, o máis complicado hoxe, con todo o que está acontecendo, é como facer a conta fechar. E, ao final, un proxecto eólico como tal ten varios actores, cada un deles envolvidos e cada un quere o seu retorno, sexa desde un punto de vista social, sexa desde un punto de vista financeiro. Você ten que conseguir que todos eles consigan os seus objetivos. O que nós temos visto dende o ano 2019, final do ano 2019, ata a data de hoxe, é que o prezo de instalación de un complexo eólico ten aumentado exponencialmente. Estamos falando de uns valores igual por máis de un 20-25% de aumento de prezo. E a xente tería un virao fácil de culpar, que sería a volatilidade cambial, a taxa de cambio do real co dólar, pero a verdade é que ten moita máis coisas acontecendo por atrás. E agora ten máis un ponto que ten que ser considerado e a xente está agora mesmo nunha situación económica dentro do Brasil que está tendo un desbalanzo dentro da situación da inflación e das taxas de juros. Para todos aqueles que vocês non saiban, existen dúas fontes principais de financiamento, os bancos públicos, como pode ser o Banco de Desenvolvemento, como pode ser o BNB, que é un dos maiores parceiros do desenvolvemento de enerxías renováveis no Brasil. E, por outro lado, existen os investimentos privados en formas de debentures ou determinados fundos. Esos investimentos privados están baseados, atrelados normalmente á inflación. E eles viraron moito atractivos en un momento que a taxa Selic estaba ben baixa. Na situación hoxe, existe unha incerteza como eses mecanismos de financiamento privado van a evoluir nas próximas datas. Se esos mecanismos van desaparecendo pouco a pouco ou os investidores queren retornos máis expresivos, o que acabará acontecendo é que a xente somente terá bancos de desenvolvemento para continuar coa expansón da matriz. E, ao final, cuanto máis fontes teña un desenvolvedor, máis pode conseguir ou máis pode atender. E como falábamos antes do problema cambial, existen moitos outros problemas, somente dentro do punto de vista de os fornecedores nacionais de aeroxerador. A gráfica que vocês están vendo na tela hoxe, agora mesmo, é a gráfica do mercado máis importante de metais do mundo, que é o mercado de Londres. É referente ao valor do aço acabado en China, que é un dos maiores indicadores hoxe de qual é a evolución do prezo do aço e dos custos do aço.
Aí podem ver qual tem sido a evolução do preço desde julho de 2020 até o dia de ontem. Então, até o começo de semana passada. Então, realmente, tem vários componentes, pero ven que o aumento de preços tem sido expresivos e o aumento de custos tem sido expresivos. E, obviamente, os fornecedores de turbinas e toda a cadeia de fornecimento têm que transmitir isso ao preço do empreendimento. Gabriel, eu acho que não está na tela, não. Compartilho a tela? Estou compartilhando. Eu acho que não entrou aqui. Agora sim, eu acho que vai. Foi agora. Desculpa. Eu sempre tenho um pequeno delay. Bom, que falava? A gráfica dá para observar, acho que é bem expressiva, né? O aumento o mês de julho, obviamente, tinha o impacto da pandemia do coronavírus no mercado, mas estamos passando de uns $400 por tonelada até um valor perto de $1.000 por tonelada. Então, obviamente, tudo isso impacta nos custos de construção. Então, tem outros componentes que também aumentaram muito o custo, mas eu acho que este é um dos mais expressivos que dá para entender qual é a situação hoje. Se vamos para a parte regulatória, como o Guilherme falava, um dos grandes gargalos que a gente vai, ou um dos grandes desafios que a gente vai encontrar nas próximas datas, é a retirada do subsídio, do desconto do 50% dos custos de transmissão, que é um dos maiores custos de um projeto. A retirada do subsídio por parte do sector era algo que era conhecido e que achamos justo. A tecnologia eólica é uma tecnologia hoje que realmente já é madura, é uma tecnologia que era altamente rentável, tem uma alta rentabilidade e não faz sentido estar recebendo subsídio público. Isso todo mundo conhece, todo mundo está de acordo, todo mundo está ciente. O problema foi que não existe uma previsibilidade clara. Que é o que vai acontecer em 2026 quando o subsídio desaparece? Então, pessoas como o Jean, pessoas como o Marcos, eles agora se vão encontrar num dilema que vai ser como eu vou fazer nas próximas datas, considerando que não sei o que vai acontecer a partir de 2026. Eles vão ter, evidentemente, vai ter uma urgência para tentar construir projetos o mais rápido possível. Isso já aconteceu em outros países, mas acaba criando uns estresses no mercado. No referente ao PLD horário, que foi outra grandes mudanças, é outro assunto que também tinha que acontecer, não tinha outra forma de fazer. As grandes companhias hoje estão fazendo uma gestão comercial através dos seus comercializadores, mas isso também está trazendo alguns riscos. Existem outras formas de fazer essa compensação do PLD horário e a diferença das horas de produção de um parque eólico, mas a dia de hoje, quando eu cheguei no ano 2013, se começava a falar da regulamentação das usinas híbridas solar e eólica. Existe hoje um planejamento ou uma esperança de que essa regulação seja concluída até o final do ano. Tomara, mas são 7 anos de espera. O mundo das baterias já é algo que, como o Jean falou, em outros mercados está presente. A Hanwha, que é um fabricante de baterias coreano, fez um autêntico bid no último leilão de Portugal, bem baixo, porque considerava toda a otimização que o seu projeto vai conseguir com as baterias. Mas no Brasil, por exemplo, não temos realizado uma reflexão de será que a carga tributária para as baterias é adequada para que esse mercado seja desenvolvido? Então, são uma série de pontos que esperemos que nas próximas datas comecem a andar, comecem a evoluir, mas a dia de hoje dificultam ser sofisticado no modelo, ser inovador, porque você não tem a visibilidade de como isso vai acontecer. E depois, referente a outro ponto que o Guilherme comentava inicialmente, que é a diferença entre o mercado regulado e o mercado livre, a capitalização da Eletrobras, entendo que todo mundo está ciente, trouxe a obrigação de contratação de 8 gigas de demanda em usinas a gás e também a obrigação de contratar de que até 2026 aproximadamente o 50% da demanda dos leilões tem que ser destinada para PCGás até um limite de uns 2 gigas adicionais. A demanda habitual em um leilão regulado já era pequena. Desde o momento que praticamente 10 gigas nos próximos anos estão sendo retirados do leilão, obviamente o que vai fazer é que as fontes como solar ou como a eólica já não tenham mais cabida no mercado regulado. E isso já é um problema porque a dia de hoje, incluso desde um ponto de vista regulatório, existe uma falha de isonomia
entre o meio ambiente regulado e o ambiente livre e os riscos que você assume no ambiente regulado e os riscos que você assume no ambiente livre. Então, todos esos son desafios que unha persoa de desenvolvemento de negocio do Brasil está vendo continuamente cando ten que desenvolver un proxecto novo eólico. E para que vexan como é que a falla de determinada clareza pode impactar dentro do sector, a produción anual de aerogeradores estimada aproximadamente no Brasil é na casa de uns 5 gigavatios. O batepapo do sector fala que todos os fornecedores, especialmente con a mudanza a nova plataforma de 4, 5, 6 megas, elas ten todas as cadeias de fornecimento completamente ocupadas até o ano 2023. Entón, eso quere decir que entre 2023 e 2025, que é o momento que o subsidio de atuste desaparecerá, podemos considerar que o máximo que pode ser fabricado no Brasil hoxe está na casa de uns 15 gigas de potencia, o cual é moito, considerando que o Brasil ten 17, 18 gigas de potencia instalada, se non estou errado agora. Agora ben, até o ano, nos últimos 2 anos, temos 30 gigas de proxectos eólicos que solicitaron registro de outorga. Todos esos proxectos, obviamente, se non ten visibilidade do que vai acontecer a partir de 2026, eles van tentar entrar en operación até 2025. Non é preciso falar sobre a lei da oferta e da demanda. Non é preciso falar moito do que pode acontecer cando você somente ten 15 gigas de aerogeradores nacionais e ten 30 gigas de demanda. Entón, son esa serie de situacións, son esa serie de desafíos que os executivos de desenvolvemento de negocio van encontrar nos próximos anos. Eu quero facer tamén, xa para encerrar esta primeira introdución, unha provocación referente á parcela socioambiental e é unha das coisas que eu, sinceramente, teño máis orgullo do meu paso polo Brasil, por Atlántico e por CLN, como é que os nosos proxectos ajudaron a mudar as condicións de vida e o desenvolvemento das comunidades onde eles están instalados. E existe un estudo moito bom, por se vocês non coñecen, da Geoasociados e da Veólica, que mostra quanto o PIB e o IDH das áreas onde proxectos eólicos están instalados, eles aumentaron nos últimos anos. É un traballo magnífico, pero o problema é que é unha cifra macro. É un dado macro. Entón, é moito difícil hoxe mensurar qual é o impacto positivo que un parque eólico concreto está trazendo para unha determinada comunidade ou para unha determinada área. E por que iso é importante? Ao meu retorno agora na Europa, fiquei surpreso porque está habendo unha grande contestación social contra a enerxía eólica. Houve moitos anos de parada que non se construíron novos proxectos eólicos, agora se está tendo unha retomada e o que os compañías están encontrando é unha resistencia por parte das comunidades e por parte dos políticos. Porque a percepción é que os parques realmente non xeran nada para as comunidades onde eles están lá. Entón, somente a modo de exemplo, que ten o que está acontecendo na França. Na França é moito polémico o asunto da instalación de parques eólicos, e o que sería equivalente no meu estado, aquí na España, que vos están incluso tendo manifestações continuamente solicitando que seja prohibida a instalación de máis parques eólicos no estado. Iso non xera o que vai acontecer no curto e tamén non no medio prazo no Brasil. Pero sí que dá para facer unha reflexión, e que agora que a tecnoloxía é madura, como falaba no comezo, é posible que sexa o momento no cual os proxectos socioambientais que sempre foron importantes viren máis profesionais ou cheguen a outro patamar. E que eles, dende o comezo, teñan uns obxectivos claros, mensuráveis, e que nós podamos, no futuro, mostrar que realmente a implantación dese proxecto trouxe unha serie de obxectivos que estaban definidos dende o momento 1 e que realmente foron diferenciales. Entón, con iso, acho que para comenzar a conversa xa foi ben bastante. Entón, agradezo a oportunidade máis unha vez de estar aquí, de estar palestrando con dois feras como Jan e como Marcos, que é unha persoa que eu sempre mirei desde que chegou ao Brasil. E vamos continuar. Bom, não, muito bom, Gabriel. Acho que foi um bom início aí, um início que, né, trouxe aí bastante matéria para reflexão, né? A gente sabe que tem essas questões aí envolvidas da socioambiental são importantes de serem discutidas. A gente
existe uma percepção indireta, né, de alguns ganhos, mas de fato eu acho que falta um pouco de uma propaganda melhor trabalhada ou informações melhor dispostas dentro desse processo. Eu acho que é um assunto importante e a gente como você falou, né? O reflexo da Europa, ele acaba, né, atingindo aqui de alguma forma, né, ou aqui vai chegar num segundo momento e a gente já precisa se preparar para esse momento aí enfim, de desafios desse setor, onde vai ser questionado, né? A gente ainda é muito novo, né, entre aspas, no processo, mas com o crescimento que teve, eu acho que com já o amadurecimento desse setor, a gente precisa caminhar para esses passos aí e conseguir resolver situações como essa. Acho que é muito bem abordado aí, tá? Agradeço mais uma vez e passo aí a palavra para o Marcos aí colocar suas posições também. O pessoal já levantou Verdade. tantos pontos aqui. Só o Jean, a gente conversa 2 meses com os pontos que o Jean levantou, mais 2 meses com os pontos que o Gabriel levantou. Mas vamos tentar ser breve e falar um pouquinho disso, cada um desses temas aí, abordar um pouco. Eu vou fazer só uma breve introdução para quem não conhece a Rio Energy. A Enel é super conhecida, a Atlantic também bem conhecida, também é muito parecida com a Rio Energy, mas eu vou fazer só uma breve introdução aqui da empresa. Então, ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Exatamente. Tá indo, foi. Foi? Foi. Uhum. Então, para quem não conhece a empresa, deixa eu só, acho que eu peguei a apresentação errada. Deixa eu só. Marcos, estava perfeita a apresentação. Acho que você fechou o PowerPoint. Eu fechei porque não era exatamente. Eu acho que eu peguei a outra apresentação, tinham 2. Sem problemas, a gente aguarda aqui. Tá. Mas foi desse exato jeito que tem que fazer, tá certinho. Ó, o pessoal está comentando aqui, João Marcelo Saraiva, fantásticas observações. Perfeito. Marcos falou que a apresentação do Gabriel foi muito boa. Obrigada, Gabriel. Ó, o pessoal está elogiando bastante a apresentação do Gabriel. Uhum. Pessoal, comentem lá no Instagram, marquem a gente no Instagram, falem pra gente se vocês estão gostando. Ó, o estúdio, coloca aí a Sofia. A Sofia acabou de comentar também. Obrigada por estar assistindo a gente, Sofia. Roberto também está falando aqui sobre a apresentação do Gabriel, fez um comentário. Bom, pessoal, só para vocês... Agora está certo aqui. Estou compartilhando a tela aqui para vocês. Legal. Só para vocês, só um último recadinho. Os certificados e as apresentações dos palestrantes vão ser disponibilizados para vocês após o evento, tá bom? Então, para quem não conhece a Rio Energy, fazendo uma breve introdução aqui, tá? A gente foi criado em 2012, nós temos aí há 9 anos de mercado, estamos indo para o 10º ano de mercado. E qual era o propósito massivo transformador da empresa quando ela foi criada, né? A gente dizia que a gente queria criar algo diferente, né? Então, nosso propósito massivo transformador é Rio Energy, energia para um futuro mais limpo. E eu queria destacar 3 palavras nesse propósito massivo transformador: energia, futuro e limpo, né? Energia, não só o que a gente produz, mas como a gente se entrega para fazer isso. Futuro,
é o que a gente quer criar, é o que a gente quer deixar para gerações futuras, para os nossos filhos, netos e os próximos que vão viver na face da Terra, né? Limpo, não só pelo lado de sustentabilidade. A gente acredita em ampliar esse conceito de limpo para como você se relaciona com todos os stakeholders ao redor do projeto. As sociedades, as comunidades locais, ao poder público, os nossos fornecedores, os nossos clientes finais, como fazer um ecossistema mais saudável, né, de negócio. Então, o que é a Rio Energy, mais ou menos? A gente é uma empresa hoje que está aí na casa chegando a 1 gigawatt no final de 2022, vamos ter 831 megas eólicos, 245 megawatt-pico solar, uma carteira de desenvolvimento ao redor de 1,5 gigawatts, já temos investido em equity no Brasil até o momento 1,4 bi, temos receitas ao redor de 367 milhões ao ano e temos um EBITDA ao redor de 233 em 2020. Aqui o crescimento que a gente teve, um crescimento inicial muito baseado nos leilões, então a gente começou em 2013 ganhando leilões com os parques de Caetité e Itarema, depois ganhamos novamente uma expansão de Itarema, começamos a implementação desses parques, o primeiro de Caetité tendo COD em 2015, 2015 também ganhamos um outro leilão, que era a Serra da Babilônia, e assim por diante, atingindo os 638 megas que a gente tem hoje em capacidade instalada com a entrada de Babilônia 3 em 2021, e a expansão que a gente está construindo em Caetité, que é Caetité Norte, com quase 200 mega, levando a gente para um pouco acima de 800 mega em 2022. Junto com os solares, a gente passa de 1 giga no início de 2023. Aqui, o nosso último parque, aqui estava a última base que a gente estava concretando. Essa base é realmente interessante o tamanho dela, porque a gente está falando de aerogeradores muito maiores hoje em dia. Essa é a base da Cypress, a maior turbina que tem no mercado, da GE. Essa turbina tem 5,1 megawatts de capacidade instalada. São 30 turbinas nesse parque, dando 153 megawatts, que ficaram todos operacionais, estão todos operacionais agora no final de julho e início de agosto. Então, um pouquinho dos executivos, né? Eu sou o CEO e cofundador da empresa, a gente tem o Roberto Colinde, CFO e cofundador, Alexandre Nogueira, nosso diretor corporativo, né? Administrativo, Lucas Quevedo é o nosso diretor jurídico e o Jean-Claude Robert, que foi da GE, é o nosso CEO. Então, você tem um time de executivos muito forte para entregar isso aí, 1 giga operando nesses últimos 9 anos, mas a empresa não é feita de executivos só. Ela é feita de todas as pessoas que compõem o time, são importantes para entregar o que a gente entregou ao longo do tempo. Esse aí é o nosso offsite em dezembro de 2019. Sinto falta do calor humano aí, dada a pandemia em 2020, né? E a gente deve chegar em 2021 para mais de 150 pessoas na Rio Energy, todas elas extremamente importantes para as nossas entregas ao longo dessa caminhada. Então, era só o que eu queria apresentar da empresa em si e falar um pouco dos desafios que a gente tem junto com todos os outros. Botar a equação de um parque em pé é extremamente desafiante, principalmente quando você não tem a visibilidade toda das variáveis, como o Gabriel está colocando. E a gente vive um momento de incerteza, não só no Brasil, mas uma incerteza global com relação, principalmente, ao preço de commodities. Então, principalmente, você olhar o preço de aço, o preço de alumínio dispararam. Isso afeta o BOP elétrico e o Turbine Supply Agreement, né, a compra dos equipamentos diretamente. Mas você tem outras variáveis com isso. A gente não sabe quanto tempo vai demorar a pandemia para realmente você reestabelecer ou voltar para um novo normal. Então, você tem custos que impactam na própria construção dos protocolos que você tem, que são protocolos muito diferentes do que você está acostumado e também adicionam
a riscos de cronograma e também de custos nos projetos. Esse contexto é um contexto que a gente vive, é um contexto que a gente tem que saber lidar com ele, lidar com incertezas e se adaptar, é natural de qualquer empresa, né? Então, o marco regulatório ele tem que se adaptar, porque você tem uma mudança imposta a nível mundial em todos os segmentos de mercado pela tecnologia, né? A tecnologia vai se desenvolvendo e você tem outras opções, outros modelos de negócio. Então, a gente falou aqui de algumas coisas, né, que vão mudar muito o mercado, a própria pressão do custo da solar, tá? Geração distribuída versus geração centralizada é uma coisa que vai impactar o mercado. Nós temos a questão também do empowerment do consumidor final. A verdade é que, se no passado as pessoas não acreditavam que um futuro próximo 100% dos consumidores ou uma parcela muito alta dos consumidores vai ser livre, para mim, hoje, você olha com a tecnologia que você tem e com o que você vai ter ali para o futuro, inexorável esse caminho. Então, a gente está vendo a preponderância hoje, na hora de você fazer novos investimentos, do mercado privado, uma busca muito grande dos grandes consumidores por energia sustentável. Tá? Eu acho que a gente sai da pandemia muito diferente do que a gente entrou, e aí eu queria fazer uma reflexão um pouco geral para o grupo, né? Quando a gente fala da pandemia, e aí eu vou dar um exemplo meu, né? Eu acabei tendo Covid, tive Covid 15 de junho, os 10 primeiros dias foram dias tranquilos, assim, estava com uma febre baixa, mas a coisa piorou na noite do 10º dia, eu tive que ser internado, fiquei 6 dias no CTI, mas me recuperei muito bem, tive uma resposta muito boa, e voltei para casa e estou zerado, sem nenhum problema, vida que segue, vou ser vacinado ali na frente, porque eu não pude ser vacinado porque eu contraí o Covid, então minha médica pediu para esperar, mas a partir de 2 de agosto eu já estou, acho que, liberado para vacinação. Eu queria falar do que eu senti, que eu acho que muita gente vai voltar da pandemia um pouco assim, talvez eu de uma maneira mais exacerbada e outros talvez até mais exacerbada do que eu, mas você leva a se questionar quando você está 6 dias num lugar, entendeu? Conectado lá com as máquinas, tendo injeção, um monte de coisa sendo injetado na sua veia diretamente, e você controlando lá os sinais, vendo como é que está a oxigenação, isso e aquilo, e você faz pensar no realmente o que é importante na vida. E eu acho que essa pandemia vai levar para muitas pessoas essa reflexão de uma maneira mais profunda. E sustentabilidade, para mim, é uma coisa natural a ser perseguida nesse momento. E eu acho que até quando a gente estava conversando, você falou que a sua filha talvez não se interesse tanto pelo tema, o que eu estou vendo é que essa nova geração é muito mais ligada nesse tema do que a nossa geração foi. Talvez se você comece a debater com a sua filha de 10 anos, ela vai falar o que ela quer para o mundo dela de uma maneira mais sustentável. Então, eu acho que eu estou vendo o início de uma transformação séria, porque no passado eu achava que eu dava soco em ponta de faca, eu acho que era tudo meio wash-wash, mas eu acho que a pandemia deu uma reviravolta nisso. Então, o desenvolvimento do mercado de hidrogênio, patrocinado pela Alemanha, que já botou 9 bilhões de euros para isso, 9 bilhões de euros, pessoal, não é pouco dinheiro. Muita coisa vai mudar. E se a gente já achava que o mundo ia para renováveis, eu acho que esse caminho vai ser muito mais rápido do que a gente pensava. Eu vejo todas as projeções. Pega o último relatório da BP das projeções que que a BP fez nos últimos anos de implementação de eólica e solar no mundo. Todas foram superadas, todas, nos últimos 5 anos seguidos foram superadas, pessoal. Isso sem ter o efeito pandemia, sem ter essa conscientização mais global que eu vejo hoje ao redor de sustentabilidade. Esse é um caminho necessário. Eu acho que as pessoas já viram isso, e por mais que você tenha regulamentação, a regulamentação ela vem pela pressão da sociedade. E hoje você tem um empowerment muito grande do consumidor final,
e do indivíduo, que eu acho que isso são os driving forces para o futuro, né? São as forças que vão direcionar tanto para a questão de sustentabilidade, tanto para os modelos de negócio de energia elétrica, que afetam nós no mercado eólico, né? E a gente tem que entender como é que essas mudanças vão acontecer, e concordo também com o Gabriel, a questão social vai ficar muito mais em voga, e a gente tem que estar bem preparado para isso no futuro. Eu acho que tem projetos muito bons no Brasil, sociais. A Rio Energy, eu acho que a gente tem projetos excepcionais, a gente tem alguns compromissos que são mais fortes do que os compromissos regulatórios e ambientais do Brasil. Por exemplo, em termos de supressão vegetal, a Rio Energy deixa sempre um ganho positivo em termos de supressão vegetal, porque a gente segue os estándares do AFC. Então, a gente desenvolve em todos os projetos nossos, até na Caatinga, a gente conseguiu desenvolver um viveiro de mudas para desenvolver mudas que são mudas naturais da Caatinga no Brasil e fazendo reflorestamento com realmente espécies locais e nativas. A gente tem feito isso nos nossos projetos e até, às vezes, estamos suprindo para outros projetos e para as outras coisas. Muito interessante, porque também gera emprego e renda para a comunidade, né? É um projeto que eu gosto bastante e é um dos exemplos aí, mas a gente tem vários. A gente com a Enel, junto com a Enel, a gente revitalizou, na época do Covid, a gente revitalizou, pegamos um centro em Morro do Chapéu de atendimento para Covid que estava completamente fora dos padrões para ser utilizado, fizemos a reforma, trouxemos equipamentos, e isso ficou funcionando durante o negócio, era o centro ali da região de Morro do Chapéu para atender as pessoas com tema de Covid. Então, eu acho que a gente tem muito material, mas talvez o que o Gabriel fale, talvez a gente tenha que ter uma mensuração mais clara de como isso afeta e como isso traz valor para as pessoas, né? Porque talvez fique perdido um pouco. Eu acho que a sua provocação é muito, muito interessante nesse momento. Mas eu falei um pouco demais, eu só quero abrir espaço para a gente fazer um debate um pouco mais forte sobre o tema, mas eu acho que a questão da pandemia e o que ela vai influenciar no mercado de renováveis no futuro, eu acho que essa transição que as empresas de oil and gas falam, que vai ser através do gás natural, eu acho que eles vão errar nas previsões feias, porque eu acho que o gás natural tem um papel, mas não vai ter esse papel por longo tempo. Ele vai ter uma aplicação, mas essa aplicação, a partir do momento que a gente produz renováveis a preços muito competitivos, não faz sentido com armazenamento, com hidrogênio, você pensar em outra forma de produção de energia que não seja essa. Eólica, solar e biomassa. Obrigado, Marcos, aí pela exposição aí, pela toda essa explanação. Até foi muito comentado aqui, né? Eu acho que a gente, pós-pandemia aí, ou né, fim de pandemia, a gente está se tornando um pouco mais, talvez, humano, né, em vários assuntos aí, e a posição do Gabriel. O Gabriel, a linha é de 10 meses, né, Gabriel? Mas, estamos juntos, Gabriel. A minha está com 13. A minha está com 10, nasceu na metade do coronavírus. O que eu mais pensava quando eu estava no hospital era nela. Isso é uma coisa muito legal, assim, eu acho que essa questão humana aí que a gente está debatendo, ela influenciou decisões, influenciou a decisão do Gabriel, influenciou teus pontos de vista também, Marcos. Eu acho que é muito importante e vão ser pontos que a gente vai ter que realmente pensar, né? Eu acho que a provocação também concorda, a provocação do Gabriel é muito interessante nesse sentido, né? Nós aqui, até eu me colocando aqui, né? Eu sou um desenvolvedor de projetos, na verdade, né? Mas quando fomos para o Rio Grande do Norte, conhecer projetos no Rio Grande do Norte, desenvolver projetos no Rio Grande do Norte, o que me chamava muita atenção naquela região é que existiam muitos projetos em região de áreas privadas e não existiam projetos nas regiões de assentamento, por exemplo, né? Os assentamentos ficavam ao lado dos projetos. Por quê? Porque tinha toda uma regulação, obviamente, não era uma coisa fácil de se fazer, era um processo muito complexo, por sinal. E a gente acabou desenvolvendo um dos primeiros, na verdade, um case lá naquela região lá de Touros, de um projeto grande, né, de um assentamento robusto de 337 lotes, com uma estruturação robusta, difícil de fazer, e que hoje vem se consolidando, né, e acontecendo.
e vai ter uma expansão agora já, né, num assentamento vizinho, já com entendimento já e uma modulação que foi feita junto ao INCRA do Rio Grande do Norte, entendimento do IDEMA, e que é uma coisa que tem que prosperar, porque na verdade a gente vem falando assim, poxa, a gente quer falar de socioambiental, a gente quer falar muito de novas fronteiras, de humanidade, mas pensar que essas famílias aí são famílias realmente necessitadas, que precisam de um apoio maior, né? São comunidades carentes e que podem ser atendidas, por que não, por energias renováveis, né? E ter esses royalties aí das renováveis que tanto fazem bem aí para quem é proprietário das suas terras, né? Que antes eles não eram e se tornaram também, né? Isso é toda uma construção que foi feita e aconteceu. Mas eu queria colocar isso muito nessa linha aí do socioambiental, discutir muito essa questão, né, de pontos. E eu vou só voltar aqui, falar um pouco de desafios, né? A gente, então, como a gente preparou aí, vamos falar um pouquinho dos desafios regulatórios. E a gente, já nessa introdução de vocês, na verdade, a gente tocou em todos os pontos. A gente não vai falar nada diferente do que foi tocado aqui, particularmente, mas eu acho importante a gente só separar esses desafios. Então, vamos falar primeiramente de desafios regulatórios, tá? E agora eu vou fazer uma inversão da ordem, inclusive foi o Jean que nos sugeriu aqui de fazer um bem bolado, vamos dividindo as participações de todos, mas vocês também se sintam à vontade para entrar e complementar em alguma situação, tá? Mas eu vou começar então com o Marcos dessa vez, em função da questão dos desafios regulatórios. Bom, quais são as consequências do fim da TUST, tá? A gente está falando muito aí dessas questões, né? Vamos falar um pouco disso, né? As consequências do fim da TUST e competitividade de projetos. Eu acho que esse é um assunto importante e eu já posso juntar esse assunto também, que já pode depois falar junto, a questão do PLD horário. Foi muito comentado aí, o Gabriel também lançou essa questão do PLD horário. Vamos já falar, né? Desafios regulatórios, tanto da questão do fim da TUST como de PLD horário. Como é que é a visão, Marcos e o Energy? Como já foi falado, acho que o Gabriel colocou muito bem, ao final do subsídio era algo esperado, porque não faz sentido o sistema todo pagar quando a energia eólica e a energia solar já são as mais competitivas no mercado. E, claro que eu tenho que fazer uma análise relativa entre o impacto na eólica e o impacto na solar. Se você for olhar de real por megawatt-hora, o impacto na solar é muito maior do que o impacto na eólica, dado que o fator de produção da eólica é maior do que o fator de produção da solar. Então, em termos de competitividade relativa das duas fontes mais competitivas do mercado, quem é mais afetado quando você tira o subsídio da TUST é a solar do que a eólica, tá? Mas não deixa de ser um custo que vai ter que ser absorvido na cadeia, né? No ecossistema, como o Gabriel colocou. Eu também gosto muito desses conceitos de ecossistema, de você integrar, que você não está olhando mais como Porter uma competitividade entre empresas, mas uma competitividade, talvez, entre os ecossistemas que você cria. Então, você tem o ecossistema eólico e você tem o ecossistema solar, que competem por espaço no mercado. Eu acho que tem espaço para ambos, tá? E acho que o crescimento de ambos vai ser muito interessante no Brasil, e a complementariedade entre eólica e solar também é muito importante. Mas, voltando ao impacto, né? Então, vamos botar números nesse impacto, tá? Em termos de número na eólica, você vê mais ou menos a TUST está em torno de R$ 9-10 por quilowatt instalado por mês, tá? Se você transformar isso em energia, mais ou menos num projeto, isso vai dar aí um impacto do 50% em torno de R$ 10 por megawatt-hora. Você vai estar na casa do R$ 10 por megawatt-hora para a eólica e você estaria na casa talvez dos 15, 16 para a solar, depende do fator de capacidade que essa solar tenha, tá? Mas aí é mais ou menos isso. Então, o impacto é 40%, 50% maior para a solar do que é para a eólica. Então, isso que a gente está vendo da TUST, como falou, é uma mudança necessária. O mais traumático é a fase de transição, como o próprio Gabriel colocou. Essa fase de transição até o momento que acaba, porque não está acabando de uma maneira gradativa, está acabando de uma maneira única, né? Pode dar uma estressada no mercado.
a gente está olhando isso, e isso é um risco que tem, e a gente tem que trabalhar e fazer as suas análises de competitividade com relação a isso. Sobre a questão de PLD horário, também é uma mudança necessária, é uma mudança que o mercado todo previa. O tema todo é como você calcula o PLD horário. Tá? Qual é a previsibilidade em cima do cálculo desse PLD horário? Ele está seguindo uma metodologia, essa metodologia está bem ou não está bem alinhada? Quais são as distorções que você está tendo nisso? Eu me preocupo mais com isso do que a mudança do PLD horário. Eu acho que tem coisas no PLD horário que você tem como mitigar, e aí você vai ter que trabalhar com portfólio, você vai trabalhar com mix de fontes. Mix de fontes, não só mix de fontes. Lembra que a eólica, você tem bacias de vento completamente distintas. Os ventos, por exemplo, que a gente tem nos nossos parques no Ceará, ventam muito no horário de pico, a tarde inteira e no final do dia. Então, eu tenho muita geração durante o dia se eu estou no Ceará, enquanto eu não tenho tanto disso se eu estou na Bahia. Então, o mix disso já gera algum efeito de portfólio, não só pensando em outra fonte, mas na mesma fonte, a eólica, dependendo do lugar que você está, existe alguma complementariedade, existe também alguma defasagem sazonal que você também pode usar para o seu portfólio. Então, o PLD horário, a minha preocupação é com as regras de estarem bem claras e da previsibilidade do PLD horário. Isso é uma coisa necessária. Não adianta você brigar e falar, eu quero os contratos do passado. Claro, eu gosto muito dos meus contratos de reserva e os meus contratos de A-, mas a vida é a vida. Eram contratos de 20 anos, eu tinha uma previsibilidade boa. Não é esse o mundo que a gente vai viver. Então, não adianta reclamar, a gente tem que se adaptar. Tá? Então, se adaptar, a maneira que eu vejo é você pensar em armazenamento, você pensar em portfólio. Ou você ficar chorando no canto e daqui a pouco acontece algo se você não faz nada. Perfeito, perfeito. Então, passar já a palavra para o Gabriel. Acho que o setor está cada vez mais elétrico mesmo. Vai lá, Gabriel. Não, concordo plenamente. É a mesma visão. E um dos pontos que eu também queria que ficara claro, é decir, quando a gente está falando todos estes desafios, todas estas mudanças regulatórias que acontecem, como o Marcos fala, não tem sentido ficar chorando por a leite derramada. Obviamente. E uma das coisas boas e do que eu tenho enxergado no Brasil em todos estes anos é que realmente o Brasil tem o talento, tem as pessoas com o talento e agora tem as empresas, e aliás tem as empresas com as capacidades por trás para fazer. Então, estas mudanças, este tipo de situações que não estão claras, que dificultam os processos, as tomadas de decisão de investimento, a gente vai conseguir contornar. Es decir, no tengo ninguna dúvida que os grandes players, que o Jean, que o Marcos, van dar un xeito, van conseguir contornar e van conseguir colocar os seus proxectos en pé. Eso non fica ninguna dúvida. O problema é o custo de oportunidade. Entón, ese é un pouco o miña posicionamento nese sentido. Todos os players no Brasil tenen a capacidade para superar cualquier obstáculo que sexa colocado desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista de situacións que mudan, concorrencia de outras fontes. Non teño menor dúbida. O problema é, a xente precisa ter o regulamento claro e ten que coñecer as regras claramente. Desde o momento que você sabe quais son as regras, você se consigue se adaptar. Se você non ten a certeza, você vai ter que estar testando. E no momento que você está testando, perde tempo. E, ao final, o objetivo de tudo isto é gerar enerxía barata con responsabilidade socioambiental e sustentável para o desenvolvemento do Brasil. Entón, o Brasil está hoxe nunha situación realmente de estrese energético grande. E está porque existe un auténtico desequilibrio, existe un grande desequilibrio na matriz energética. Entón, para mí, non faz sentido criar problemas que vayan a acontecer nos 2 próximos 3 anos para os desenvolvedores que vayan a impedir que proxectos sexan colocados en pé. Ou se son colocados en pé, van a ser proxectos que a veces van a ser ineficientes. Entón, a miña preocupación nese sentido, neste tipo de regulamentações, tanto a regulamentación do período horario, o desconto da TUSE, ok, son cousas que teñen que acontecer, son cousas que teñen que acontecer, non faz sentido que continúen como no pasado. Mas, o que vai acontecer no futuro? As regras ten que estar claras no futuro. Non podemos estar 7 anos esperando por as usinas híbridas. Eu na CNN tiña proxectos para ter colocado xa 2 anos atrás plantas solares no lugar que teño parques eólicos, mas non teño regulamentación para iso.
Então, realmente, são esse tipo de situações que vão acontecer, mas hoje existe um risco de perder oportunidades boas. E eu acho que o Brasil não se pode permitir isso. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado aí, Jean. Pode ir seguindo. Perfeito. Bom, não tem muito mais a falar, os colegas aí falaram quase tudo, mas só complementando um pouco, é certo que o desconto da TUSE era algo esperado e é algo que tem seu sentido, ou seja, as energias hoje renováveis são competitivas, são as mais competitivas no mercado, e esse desconto da TUSE teve seu sentido no momento e obviamente, ao longo do tempo, foi perdendo cada vez sentido. E hoje, pessoalmente, mas também a Enel, acreditamos que o que deve primar é a neutralidade tecnológica, essa competição na mesma base entre todas as tecnologias. Claramente, cada tecnologia tem seus prós e contras, mas ao final, hoje, estamos num momento do mercado onde não podemos mais pensar nas soluções que tivemos no passado, na segregação entre tecnologia que tivemos no passado, onde, como bem falou Marcos, por exemplo, hoje temos que pensar em usina híbridas, Gabriel também falou disso, temos que pensar em armazenamento. Hoje é mudar a visão que temos das renováveis ou da forma de gerar energia. Temos que gerar energia com as tecnologias que temos e podemos modernizar tudo isso, combinando energia, pensando em portfólio e instalando as baterias que justamente permite de entregar serviços ao sistema que o sistema requer e de energia nos momentos no qual o sistema precisa de energia. Hoje, quando falamos do PLD horário, o PLD horário existe em muitos mercados. E isso, com a experiência internacional que temos na Enel, atuamos em vários mercados onde o PLD horário é algo do dia a dia, que já está estabelecido há muito tempo e que gestionamos. Obviamente que traz uma complexidade na interpretação do mercado, na visualização dos ingressos que podemos ter, mas é uma complexidade que, ao final, se gestiona. É possível gestionar e, ainda mais, é benéfica pelo sistema, no sentido que o PLD horário traduz os momentos no quais o sistema precisa mais de energia. Então, para tentar alinhar a oferta com a demanda nas horas no qual o sistema precisa de mais energia. E isso é fundamental mais que tudo quando vemos hoje que estamos numa crise hídrica, onde estamos buscando confiabilidade para o sistema. E as renováveis hoje podem também participar e trazer essa confiabilidade quando a gente associa eólica com solar, quando a gente instala baterias e, obviamente, que permitindo de pensar nos sistemas, juntando fontes de energia, juntando bateria mais complexo de gerenciar, mas que traz mais valor ao sistema. Permitindo isso, vamos ter, pouco a pouco, um ganho de escala que vai fazer também que as baterias sejam mais competitivas e possam realmente ser uma solução viável para o sistema. Então, isso é importante enxergar as oportunidades que temos na frente, a evolução que temos que ter para justamente poder trazer esse valor para o sistema. Agora, como falou o Gabriel, a regulamentação tem que avançar nesse sentido, tem que permitir que possamos trazer esses benefícios para o sistema, principalmente com a regulamentação de projetos híbridos e de sistema de armazenamento. Com isso, com certeza, vamos quebrar alguns paradigmas, não tenho dúvida, como já foi feito no passado muitas vezes, e poder chegar a uma nova etapa das energias renováveis.
Perfeito, Jean. Acho que já colocou um assunto importante, né, que eu acabei não colocando junto, porque são muitos desafios, né, de todas essas áreas e ia ficar muito extenso, mas a questão da crise hídrica é uma das questões também, né, que estão relacionadas aqui a esses desafios regulatórios enfim, tem uma série de questões, a gente até comentava antes, né, antes era muito mais fácil o operador nacional do sistema, né, como funcionava, né, no sistema antigo, né, poxa, tinha as térmicas, tinha as hídricas, a coisa era mais controlada, né, obviamente com a entrada das renováveis, esse processo ele gerou uma formatação bem mais dinâmica, vamos dizer assim, né, e é um processo aí que a gente teve que aprender a lidar com esse ingresso, esse input aí de renováveis de uma forma tão expressiva e que mexeu no planejamento de uma forma geral. Mas isso não tem dúvida, né? Bom, mas eu vou entrar já. Aqui a gente está recebendo várias perguntas, muitas perguntas dos internautas aqui. Uma delas até, inclusive, em relação se a gente tirar a isenção, vai beneficiar os que já estão no mercado em relação aos novos entrantes. Bom, isso aí depois a gente pode até discutir, pode colocar como uma situação, mas a gente sabe que os primeiros têm o risco de ser primeiro também, né? A gente teve desafios aí anteriores a esses, muito grandes, e é ponto complexo entrar nesse inteirinho aí, né, de entendimento, mas de qualquer forma, depois eu vou ler algumas, são muitas perguntas, na verdade, tá? Mas de forma geral, o pessoal elogiando muito aí a participação de vocês. Eu vou entrar nos desafios econômicos, então, já para passar no segundo momento. Guilherme, só para falar um pouco sobre esse ponto, nós somos uma indústria de capital muito intensivo, então é muito difícil a gente mudar o projeto depois que ele está implementado, porque você já fez todo o investimento inicial muito grande. Então, variáveis como CAPEX você não muda, variáveis como financiamento você não muda. Então, fica muito difícil você se adaptar com o resto. Então, o tema de os projetos que vão ter mais competitividade do que o projeto que vão entrar, não. A verdade é que cada um vai ter a sua competitividade no momento que você fecha a equação. É muito difícil você alterar essa equação depois. Tá? Então, quando você olha em termos de competitividade, em termos de retorno, o projeto que foi fechado lá atrás, ele negociou um PPA porque ele tinha esse desconto da TUST. No novo momento, você vai ter que balancear essa equação e aí vai para frente. Então, essa competitividade entre o projeto que já está e o projeto que vai entrar, porque a equação está fechada no momento que você fecha financiamento, PPA, todas essas coisas, você fechou mais ou menos essa equação. Então, você não está competindo com quem já está no mercado, você está competindo com todo mundo que vai entrar. Né? Você está competindo com todo mundo que vai entrar, você não está deslocando. Aqui no Brasil, você não tem esse deslocamento. O deslocamento que você ia fazer aqui no Brasil é a gente fechar o carvão lá no sul, parar as usinas a gás. Esses que são os caras que você tem que deslocar. Né? Não é uma competitividade entre o projeto eólico que está operando e o projeto eólico que está agora. Tá? Só um ponto. Não, perfeita observação aí, Marcos. Acho que é importante essa ilustração aí. Maravilha. Bom, entrando então em desafios econômicos, tá? Alguns pontos, então, que a gente também já abordou, né? Acho que a questão mercado livre e financiabilidade dos projetos é um ponto de destaque, né? E um ponto até que eu lembro que o Jean Felipe colocou, né? A questão do planejamento do investidor no mercado, né? Ou seja, como é que a gente vai conseguir dar o planejamento com essas regras, né, e alterações que a gente tem e toda essa complexidade da questão desses desafios econômicos, né? E outro assunto que engloba isso é a questão que vocês também já mencionaram, o aumento do valor das commodities. Eu acho que esses são alguns dos grandes desafios econômicos. Eu até vou pedir para começar dessa vez com o Gabriel, tá, falando desse assunto, né? Depois eu passo para o Jean e depois Marcos, e assim a gente vai invertendo, tá bom, pessoal? Bom, basicamente é o que o Marcos colocou em resposta à pergunta anterior, é dicir, todo proxecto é unha ecuación que está balanceada por todas as súas partes no momento que você fecha. A día de hoxe, o que está acontecendo nas últimas datas realmente é que os custos, especificamente os custos de implementación, últimamente están tendo unha escalada ben grande.
porque a demanda de determinadas commodities mundialmente está estourando. Non somente o aço, eu coloquei aquele slide do aço porque é un dos máis exemplos, un dos exemplos máis gritantes, pero realmente non somente iso. Entón, estamos en unha situación hoxe no Brasil con un ecosistema de fornecedores relativamente fechado, é dicir, e eles, aliás, se encontran nunha situación na cual eles tamén non ten un control moito grande da súa cadeia de custos. Moito difícil que un fornecedor de turbinas hoxe consiga retornar a prezos do patamar do ano 2019. Entón, o que o desenvolvedor hoxe se está encontrando e o que vai ter que desenvolver no futuro se vai encontrar nunha ecuación hoxe completamente desbalanceada. Por un lado, ten un aumento do custo do CAPEX que é un maior aumento do proxecto. Normalmente ese custo do CAPEX se está amortizando en 20-25 anos. Entón, xa se vai encontrar de entrada con un gargalo que vai ser ou vai ter que amortizar un valor maior todos os anos en eses 20-25 anos. O segundo ponto, desde o momento en que você, como falábamos, está saindo o desconto da TUSTE, os seus custos operacionais son menores, con o cual a receita que você ten para pagar a dívida cada vez é menor. Entón, realmente, acaba impactando en toda esa ecuación. E iso, ao final, a única forma que acaba refletindo é aumentando o valor da tarifa. É a única forma que acontece. Entón, mas estamos en unha situación hoxe que o que estamos buscando é precisamente todo o contrario. Estamos buscando ser competitivos. Queremos ser competitivos, queremos funcionar na enerxía competitiva e queremos ser, sobre todo, a maior alternativa hoxe no mercado libre para as grandes empresas. Entón, ao final acaba creando hoxe unha situación de estrese no mercado no cual, se você acaba colocando novas pezas de incertidumbre, todo iso acaba refletindo en colocar maiores garantías no modelo financeiro cando você faz o cálculo do proxecto. Entón, é unha situación a día de hoxe ben desafiadora que realmente eu acho que dificilmente ten formas de ser solucionadas, como falaba, eu acho que realmente as empresas van conseguir solucionar, pero non é algo que seja claro a día de hoxe como vai ser solucionado. Non vai ser unha solución máxica que aparece cada día a noite. As empresas van conseguir con certeza, pero vai ser algo que vai ir sendo aos poucos. E quen consiga facer a conta máxica, fechar, con certeza vai ter bastante poder, vai ter bastante iniciativa e vai ter moito camiño gaño nas próximas datas. Perfeito, já passo a palavra aí para o Jean, pode seguir, Jean. Então, eu acho que foi bem resumido pelo Gabriel. Quando vamos tomar uma decisão de investimento sobre um projeto renovável, temos que fechar essa equação, como tanto o Gabriel como o Marcos mencionaram, e hoje estamos num cenário onde a equação é mais difícil de fechar. Ou seja, temos mais volatilidade, menos previsibilidade, menos visibilidade sobre cada parâmetro que são necessários que entram nessa equação, que tendem a aumentar o custo dos projetos e tendem a aumentar a tarifa final necessária para poder viabilizar o projeto. O próprio desconto da TUSTE, mesmo se falamos que tem seu sentido, ao final é um custo adicional que tem que ser amortizado. Mais custo significa, ao final, maior receita para poder absorver esses custos. Então, hoje, o impacto principal, que sai um pouco do comum, que nunca foi fácil, vamos dizer, fechar a equação, nunca foi algo óbvio, eu acho que todo mundo que está aqui nesse painel, muito que estão escutando, sabem disso. Mas hoje a gente tem esse cenário de maior volatilidade nas commodities, nos preços dos equipamentos, inclusive na disponibilidade dos equipamentos que trazem um aumento de custo que obviamente temos que tomar em consideração. E quando o custo tá alto, mas está claro, é uma situação. Mas quando está alto, e ainda mais não está muito claro, não está muito previsível, aí que se torna mais difícil. Então, estamos enfrentando essa situação. Obviamente, é uma situação de mercado, em grande parte, uma consequência da pandemia e do momento macroeconômico que estamos vivendo.
E a gente tem que enfrentar essa situação, temos que enfrentar essa situação buscando justamente trabalhar mais a fundo os projetos e conseguir encontrar soluções que realmente permitem de mitigar esse risco. Além disso, obviamente, tem a variável câmbio, que sempre foi um desafio no Brasil. Os projetos, o custo de investimento de um projeto é feito de componentes que são pagas em várias moedas, não só em reais. Então, claramente, isso gera uma composição de moeda que é impactada pelo câmbio, pela volatilidade do câmbio, e a volatilidade do câmbio é um tema sempre muito importante no Brasil, que, por exemplo, por ter tido experiência em outros mercados, não é sempre assim em outros mercados, tem muitos mercados que são dolarizados e onde o tema câmbio não é tão forte como no Brasil. Depois, obviamente, que tem também uma consequência da diferença da estratégia de comercialização que está evolucionando. Hoje temos, como mencionou Marcos, antes os projetos eólicos eram viabilizados através de leilão de reserva, com um PPA de 20 anos. Hoje, podemos ver no último leilão, a demanda foi baixa. A demanda foi baixa e o número de projetos que viabilizaram foram mais baixo do que tínhamos alguns anos atrás. Então, hoje, muitos projetos se viabilizam no Mercado Livre e, obviamente, que esse vai ser nosso futuro, vai provavelmente seguir assim, e traz uma complexidade mais que temos que gestionar. E que, ao final, pode até trazer valor aos investimentos se for bem gestionada, mas traz uma complexidade, inclusive no financiamento do projeto, no acesso ao financiamento, que hoje não tínhamos. Mas, ao final, estamos falando de um setor que está se modernizando, que está se sofisticando, que está atuando no nível de complexidade mais alto do que alguns anos atrás, mas que é a evolução natural do setor e que temos que enfrentar para seguir trazendo projetos competitivos, com energia barata para o sistema. Perfeito. Não, muito bem. Agora, passando a palavra para o Marcos. Então. O Jean falou dos leilões, é bom pontuar, né, que a equação já se mexeu um pouco, né? A gente viu os preços que saíram nesse último leilão, o preço batendo na casa dos 160, fazer a média, está lá no 150 e pouco, 155. Então, o que se estava trabalhando no mercado na casa dos 140, 145, já se moveu, né? Os leilões mostram isso, é a necessidade de você adaptar essa equação. Agora, eu queria lançar algumas provocações, né? Não são respostas, são provocações, tá? Quando a gente começa a falar, eu acho que a gente está atingindo um nível de maturidade no Brasil que, em algum momento, a gente tem que pensar que a gente é grandinho e todo mundo sabe os riscos que correm. E ter um mercado cativo para conteúdo local, de produção de equipamentos eólicos, talvez seja o momento da gente repensar isso. Está todo mundo grandinho. Pessoal, Global Procurement, vamos fazer o mais competitivo possível e fazer no país o que a gente é competitivo. E o governo tornar essas empresas competitivas, certos produtos que eles querem manter no país, que esses produtos sejam competitivos a nível global. A gente tem que pensar no Brasil como um mercado exportador no futuro. A gente tem que fazer como a Aeres está fazendo hoje, exporta pá, não só para o mercado nacional, exporta. A própria, quando teve o boom nos Estados Unidos, a própria GE estava exportando muita coisa para o mercado americano que era produzida aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente entender a cadeia global, se inserir nessa cadeia global de uma maneira mais competitiva, passa por a gente repensar
a gente está repensando os subsídios, tarifa de uso de sistema de transmissão caindo para eólica e solar, vamos repensar também como estruturar a nossa cadeia produtiva para que o nosso ecossistema eólico seja mais competitivo. Tá? Então, não estou falando que é uma solução, mas estou botando aqui uma provocação do que poderia ser o futuro de um global procurement e você ter mais competitividade no CAPEX da eólica, mais competitividade na turbina, porque aí você não tem só o custo da turbina, mas você tem a turbina mais adaptável ao seu site. Aqui, a gente compete, mas você vai para a GE, tem uma turbina só que o cara pode te dar. A Vestas é uma turbina, muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Pessoal, tem muito produto. Tá? Talvez seja o momento da gente ser grandinho e querer estar inserido nessa competição global e não ter mais um curralito aqui para os equipamentos. Tá? Isso aqui é uma provocação, não estou dizendo que é uma solução. Outro tema é o que o Jean colocou, é a questão do dólar, é a questão do câmbio. Pessoal, tem muita empresa no Brasil, e hoje muita coisa acontece pelo risco jurídico também, de você fazer um PPA em dólar, mas PPA em dólar está acontecendo. Para muita empresa que é exportadora no Brasil, fazer o PPA em dólares ou em euros é uma coisa que seria natural para ele ter um hedge entre a produção dele, tá? Entre a receita dele e o custo. Tá? Eu acho que cabe, no momento que a gente está vivendo, também, juridicamente, se reconhecer que isso possa ser feito, não ter um risco jurídico associado a isso, e você desenvolver o próprio hidrogênio verde que a gente está falando aqui, pessoal. O hidrogênio verde vai ser cotado em dólar. O principal insumo dele é energia. Como você não vai vender essa energia em dólar para o produto final que vai ser em dólar? Então, a provocação é, talvez o arcabouço jurídico tenha que ser flexibilizado com a relação de contratos em dólares para empresas que têm receitas em dólares e em euros. Tá? Que tem uma receita importante em dólares e euros, vai ser natural ele contratar em dólares e euros. Claro que se você for fazer um projeto, e todos aqui são experientes, você não faz um projeto 100% contratado em dólar. Por quê? Porque você tem custos que vão estar associados ao Brasil. Então, você vai fazer um mix entre dólar e euro, dólar e real, tá? Onde o dólar vai ser para pagar o financiamento que você está pegando para a compra dos equipamentos, as coisas que vão estar dolarizadas, né? E você vai ter uma parte que você vai contratar em real para custos que são sua operação e manutenção, são os seus custos que vão estar em moeda local. Então, eu acho que otimizar o sistema vai por aí, né? Trabalhar a questão de câmbio, trabalhar a questão de conteúdo local, entendeu? Ir para um global procurement. Isso são provocações que eu faço que têm capacidade de otimizar, entendeu? Essa equação que a gente está falando por competitividade. E eu acredito com o volume que você vai ter no Brasil, e que eu acredito que vai ser o mercado de hidrogênio, entendeu? E a natureza, a localização geográfica do Brasil para esse mercado de hidrogênio é privilegiada. Europa não alcança os compromissos de net zero em 2050 sem um desenvolvimento de mercado de hidrogênio. Hidrogênio verde tem duas posições geográficas estratégicas para a Europa. Ou é o norte da África, ou é o nordeste do Brasil. Você vai fazer negócio aonde? Aonde que o marco regulatório, por mais que a gente reclame, tá mais estabelecido, os contratos são mais respeitados. O que você acha? É Brasil, fazer no nordeste do Brasil, ou fazer no norte da África? Não vou nomear países do norte da África, mas quem já fez, já deve ter tido a experiência aí no norte da África, o risco regulatório e político que você corre. Então, a possibilidade de desenvolvimento no Nordeste do Brasil, para esse mercado de hidrogênio, nós temos uma posição privilegiada geograficamente, nós temos uma posição, como o Jean colocou, ventos e radiação solares, que são ventos são entre os melhores do mundo, e radiação solar, a gente não é México nem Chile, tá? Mas não estamos tão atrás. Então,
essa combinação de Brasil, e ainda com hidráulica e possibilidade de biomassa, eu acho que é imbatível. Eu acho que é uma miopia se o governo não olhar para isso de uma maneira muito, muito, muito estratégica. E estratégia que eu estou falando é você olhar a cadeia produtiva, é você olhar o ecossistema, como é que eu melhoro isso? Como é que eu melhoro a cadeia para os produtores? Eu, se estivesse ali, a minha ambição, tá? A minha ambição era tornar a capacidade instalada de produção de equipamento no Brasil global, competir globalmente. Eu não quero olhar mais mercado brasileiro só. O que eu faço para esse cara ser competitivo globalmente? Porque eu vou ter escala aqui, ele tem que estar na logística aqui para ser competitivo. O que eu faço? Eu olharia o ecossistema, cada fornecedor dessa cadeia, como é que eu posso tornar esse cara mais competitivo e estrategicamente, holisticamente, tratar isso como governo e olhar como um mercado excepcional do Brasil e uma posição que a gente tem que reverter essa narrativa internacional, que é uma narrativa errônea, né? O Brasil é muito ruim em se vender, em se colocar fora do Brasil como o Brasil deveria ser colocado. O Brasil emite menos de 1% das emissões globais. E várias vezes eu vejo o Brasil como colocado como vilão da história por causa de Amazônia. Cria-se uma narrativa falsa, tá? Pode falar de qualquer país, mas não dá para falar de Brasil quando você fala de emissão de gases de efeito estufa, tá? Vamos botar tudo nos mesmos termos, tá? Estados Unidos tem mais de 20%, 25% de geração a carvão. Não estou nem botando a gás natural. A Alemanha tem mais de 25% ainda com carvão. Então, pessoal, a gente tem que comparar as coisas de maneira apropriada. O Brasil tem que ser senhor dessa narrativa nessa nova economia de carbono baixo. E essa nova economia de carbono baixo, se realmente você implementar imposto de carbono, você já pensou que isso vai gerar, se a gente estiver bem posicionado para a competitividade da indústria nacional em termos de consumo de energia, que é uma das coisas mais importantes? A gente tem que trabalhar consumo de energia e transporte no Brasil. Transporte é que a gente é ruim. Mas tem como mudar isso, tá? Então, quando eu olho o futuro, quando eu olho o estratégico, tá? Eu acho que existe uma grande oportunidade na mesa agora. Fala, Gabriel. Estava querendo aí te pronunciar. Vai lá, vai lá. Quando eu falava que o Marcos era fera, era por algo. Bom, somente complementando o que ele falou. A visión que ele falou é perfecta. Continuando con a provocación. O que o Marcos está falando é o objetivo principal do goberno do Chile hoxe. Ou o Brasil acorda, ou o Chile vai pegar. Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que foi mais do que uma provocação, né, Marcos? Acho que até estão te elegendo aqui para ministro de Minas e Energia aqui, já querem te colocar aqui, já chegou aqui mas eu acho, poxa, eu acho que excelentes pontos colocados, né? A gente está chegando, na verdade, a gente está estourando aqui o nosso tempo e tem muita coisa mais, né, para falar, inclusive perguntas de alguns internautas. A gente vai ter que deixar algumas para depois. Inclusive algumas aqui em relação até offshore vai ser no próximo painel, e eu acho que por fim, para a gente finalizar, né, eu acho que foi um ponto comentado importante também dentro de tudo isso que foi falado. Eu acho que o hidrogênio verde é uma das questões aí que vai dar uma aquecida, né, uma forte aquecida desse nosso mercado, se é que se pode dizer assim, dentro dessas condições. Mas um ponto que foi muito colocado aqui, bom, margem de conexão. Eu acho que a gente já falou de capacidade industrial, já foi falado, né? Eu ia falar de desafios técnicos, mas já foi falado da capacidade industrial. Acho que o Marcos colocou bem na questão, né, do mercado interno e ver mercado externo também nessa situação. Desafio das máquinas logísticas, eu acho que também já se falou um pouco, né, do que está acontecendo. Acho que a engenharia, ela por si só, ela vai se consolidando, né, mesmo com os desafios. Também foi colocada a questão do transporte. Acho que logística é um dos nossos grandes gargalos, vamos dizer assim, né, dentro, se a gente for falar nessas considerações. Mas margem de conexão.
eu queria brevemente, assim, uma posição de cada um de vocês, assim, sobre essa situação em relação ao investimento que vocês imaginam, do planejamento, né, de investimentos das empresas, né, porque é um ponto importante. A gente está saindo muito dessas contratações do mercado regulado, indo muito para o mercado livre, negociações bilaterais, a formatação tá muito dinâmica, e como vocês estão enxergando o Brasil em relação ao planejamento de transmissão, especificamente. Vamos até conversar aqui, já vou inverter aqui, vamos começar pelo Jean, tá, Jean? Perfeito. Breve, tá, Jean? A gente vai para encerrar depois. Então, primeiro, os desafios de construção de um projeto sempre tivemos, sempre vamos ter. Construir um projeto nunca foi fácil e nunca vai ser. Requer muito planejamento, requer do esforço de milhares de pessoas atrás de um projeto. Mas, bom, temos a sorte, eu acho, como a gente está vendo nesse painel, de ter um setor feito de pessoas apaixonadas por o que fazem, e com isso a gente consegue sempre ir para frente. Claro que temos desafio logístico, as turbinas estão sendo maior, e é um desafio logístico, mas, ao final, a chave dos desafios construtivos são a antecipação dos projetos, você estudar bem os projetos, planejar bem os projetos e trazer toda a experiência que já temos de obras passadas, de projetos passados, dentro dos novos projetos. Isso requer trabalhar com uma certa antecipação. Muitas pessoas acham, não, um projeto eólico, um projeto solar é fácil. Não é fácil, pessoal. Tem que realmente estudar bem. Estamos falando de obras de grande porte, mas com a experiência que temos e o planejamento que podemos ter no projeto, a gente consegue normalmente superar os desafios técnico e logístico. Falando um pouco mais da conexão, hoje estamos numa situação onde o mercado está distorcionado. O benefício da TUST trouxe também essa distorção do mercado, no sentido, está tendo uma corrida por outorga que, ao final, se transforma em uma corrida por conexão, que está distorcionando o mercado. Mais que tudo, porque os projetos eólicos têm que colocar garantia para uma outorga, e os projetos solar hoje não têm que ter esse compromisso da garantia para a outorga. E isso claramente está criando uma distorção no mercado que está acabando, saturando o sistema de transmissão. E a transmissão é um dos principais fatores quando a gente toma a decisão sobre um projeto. Ter certeza sobre a possibilidade de conectar o projeto, se não for o fator número 1, é um dos principais hoje. Então, hoje, estamos desenvolvendo projeto, muitos de nós, sem saber se esse projeto vai ter conexão. Então, claro que isso está sendo uma afetação grande para o sistema e cria um problema, tanto para os operadores, para os desenvolvedores que estão desenvolvendo o projeto, mas também para o operador do sistema, pelo planejador, que nunca foi fácil planejar a expansão da transmissão. Sempre foi um dos desafios principais do sistema. Mas hoje, com essa distorção do mercado que está acontecendo nesse momento, está sendo ainda mais difícil, porque estamos tendo uma saturação e não sabemos a 100% se essa saturação é real ou não ao dia de hoje. Então, é importante controlar esse tema, porque é uma bola de neve que cresce, 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 e que, ao final, a um certo momento, vai ser difícil recuperar a situação. Ou seja, vamos ficar com um sistema de transmissão, teoricamente, entupido, saturado, e vamos ter que promover inversões muito altas para reforçar esse sistema de transmissão. Esse é para mim, é um dos desafios principais que temos hoje no setor. Guilherme, eu acho que você está no mudo. Desculpe. Perfeito, Jean. Desculpe. Eu já vou passar a palavra para o Marcos, dar essas considerações aí, né, e ser breve nesse tema aí para a gente ir finalizando, tá bom, Marcos? Obrigado. Tá. Só
vou falar uma frase com relação à pergunta do pessoal de offshore, tá? Uma frase. O Brasil tem 7.000 quilômetros de costa. Offshore, no brainer. Tá? Não entrar na discussão, mas, olha, eu concordo plenamente com o que o Jean falou. Uma das coisas que você tem que ter é planejamento. Engenharia, a gente resolve as coisas. Tem um custo, mas a gente resolve. Logística, implementação. Então, tem que estar muito bem planejado, você tem que estudar muito bem o projeto. Embora um projeto eólico é um projeto eólico, cada um tem a sua particularidade, dependendo do terreno que você está, dependendo como é o acesso a esse terreno. A gente fez um projeto que a gente teve que fazer 30 quilômetros de acesso até chegar no alto do platô. Projeto desafiador, né? Quando você não tem a estrada lá, fica mais difícil. Mas com planejamento a gente consegue. A gente tem engenheiros muito capazes no Brasil para fazer isso, então eu concordo plenamente com o Jean, é uma questão de planejamento e de estimação dos custos para botar tudo na conta que seja necessário. Eu acho que logística é uma preocupação, é um gargalo, mas tem solução, né? A questão que a gente estava discutindo sobre... a gente falou de logística e o outro tema foi especificamente que o Jean falou estava falando de qual foi o segundo tema que você falou, Jean? Da Depois transmissão. da transmissão. Aí eu queria de novo fazer uma provocação, tá? Existe abundância e não é só no setor elétrico. Eu acho que quase todos os segmentos você tem que pensar que a gente viveu num momento atrás a escassez, né? Então, o ser humano vivia na escassez e começou a fazer muita infraestrutura, botar muita coisa, e essas coisas, às vezes, não estão totalmente interconectadas e as tecnologias não estão completamente adaptadas. Então, você tem muita infraestrutura construída que você pode tirar muito mais dessa infraestrutura. E eu estou falando em questão de transmissão. Não, olha, o ONS faz um trabalho sensacional, sensacional. E, claro, tem que ser extremamente conservador, mas hoje a gente tem várias tecnologias que podem melhorar muito a capacidade de transmissão entre um mercado e outro. Primeiro, como é que você calcula o limite de transmissão de uma linha? Você calcula vendo qual é a maior potência que você pode passar, você vai ver qual é a corrente que você vai colocar nessa linha, você vê qual é o isolamento que esse cabo tem, e você vai calcular qual é a potência que você pode injetar, ou que você pode passar naquela linha. Mas, na hora que você calcula qual é a corrente máxima, você está calculando qual é a temperatura que essa corrente máxima vai gerar ali. Para isso, você está calculando que o vento está... Nas CNTPs, que você calcula isso, você calcula com o vento a 2 metros por segundo, com uma temperatura de 35 graus Celsius, o que, na verdade, não é o que ocorre várias horas no sistema. Onde você produz, por exemplo, energia eólica muito à noite, a temperatura está muito mais baixa do que a temperatura nominal que você está botando para os cabos. Geralmente está ventando muito, a velocidade do vento é muito maior, o poder de refrigeramento é muito maior. Talvez essa linha passe 30% a 40% mais de potência do que você está botando no limite. Então, quando você começa a olhar isso, vários cálculos que a gente fazia e tomava como certo no passado, hoje, com a tecnologia, você pode olhar o sistema realmente como ele está sendo exigido. Tá? Você tem como fazer isso. Tá? Então, existe como explorar dentro da capacidade existente, tá? Talvez a gente consiga transmitir muito mais energia do que a gente pensa. E aí vem armazenamento. Quando você começa a pensar em armazenamento e você botar em pontos específicos isso, tá? Ou você botar alguma geração distribuída, uma resposta da demanda, você também começa a mexer nessa equação. Porque essa equação da transmissão, ela está associada à potência máxima, então está associada ao pico. Você pode ter maneiras de lidar com isso e aumentar a sua capacidade de transmissão. Então, primeira provocação que eu faço, dá para fazer mais com o que tem. Tá? Dá para transmitir mais, dá para fazer mais com o sistema que tem. Dá para pensar em tecnologias para isso. A outra coisa é que a gente tem um momento muito fora do padrão,
como o Gabriel colocou, como você colocou, de uma conexão, de uma competição por conexão, de maneira não proporcional, onde a eólica tem que botar garantias e onde a solar não precisa botar garantias, e vai naquela, né? Se eu não preciso botar garantias, se eu não preciso nada, é de graça, então até injeção na testa, né? Então, aí você tem uma corrida e você não sabe essa indecisão de quem vai entrar, quem não vai entrar, se o sistema vai ficar ali muito demandado ali no futuro, mas eu acho, sinceramente, que isso tem solução, é um problema momentâneo que a gente vai passar, e sempre a transmissão, essa da transmissão, sempre correr atrás da geração, sempre existiu. Só que eu enfatizo, isso vai continuar existindo, mas o sistema implementado, ele tem mais capacidade do que a gente põe de transmissão efetiva, tá? Então, a gente tem que explorar os dois lados, ser mais produtivo com o que a gente já tem de capacidade instalada e pensar em planejamento da transmissão, antecipando aonde estão as grandes jazidas de vento, onde estão as grandes jazidas de radiação solar, para você realmente fazer o que a gente está falando, planejamento estratégico para o futuro do Brasil, e realmente a gente conseguir que o Brasil seja um dos principais players nesse mercado global de sustentabilidade no futuro. Perfeito. Eu estou vendo a Amanda aqui, estou entendendo que a gente está no limite do tempo, né, Amanda? Sim, a gente precisa, na verdade, encerrar o painel. Os outros palestrantes já estão aqui embaixo, pedindo para todo mundo ansioso para compartilhar um pouco de conhecimento. Mas, gente, queria falar para vocês que esse painel foi um sucesso, muito comentado, muito elogiado pelo público. A gente até aumentou aqui o número de pessoas assistindo simultaneamente, então eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer ao Guilherme. Vocês querem falar mais alguma coisinha antes de eu encerrar e passar para o próximo moderador? Eu até ia passar a palavra para o Gabriel. O Gabriel ficou devendo essa parte. O que eu queria dizer antes, até, e acho que assim, como é que é muito em voga a questão olímpica aí, né? Acho que todos medalha de ouro, né? Não tem, foram perfeitos aí nas suas análises, com muitas provocações, debates, né? Consolidação de informação, não esconderam todos esses desafios e dificuldades que nós temos, né? Então, agradecer mais uma vez ao Marcos, ao Jean, ao Gabriel, posicionamentos excelentes e um excelente debate de fato. Exatamente. Bom, pessoal, surgiram algumas perguntas aqui no chat. Eu vou pedir para o time mandar para vocês por e-mail ali no grupo do WhatsApp, e aí vocês respondem e a gente disponibiliza para o público, pode ser? Pode, perfeitamente. Pode. Legal. Claro. Vamos no painel, então? O negócio é que jogar com time de craque é fácil, né? Você tem o Neymar aqui do lado, o BS aqui, aí fica fácil, né? A bola fica redonda. Parece o Neto, está só passando a bola aqui, né? Foi bom demais, gente. Muitíssimo obrigado, agradeço novamente e vamos para o próximo painel. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês, viu? Um abraço.